Abra sua Bíblia no livro de Jó. Jó 14, a partir do versículo 7. Até o versículo 9. Porque a esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. Essa outra versão, BKJ, diz assim: porque a esperança para uma árvore que, se for cortada, brotará novamente, e o galho novo não cessará, ainda que sua raiz envelheça na terra, e o seu tronco morra no chão, ainda assim, através do odor da água, brotará, e dará galhos como uma planta. Essa versão aqui é interessante, que diz que a água não precisa chegar a ela. Ao cheiro dessa água, ela brotará. Ao cheiro desta água, ela se renovará. Ao cheiro desta água, ela renascerá e se tornará uma planta nova. O tema de hoje da mensagem é a esperança. A esperança. O texto diz que há esperança para a árvore, porque mesmo cortada, ela vai se renovar, e os seus rebentos não pararão de explodir, ou de renascer, ou de surgir. Ela sempre será uma árvore nova, porque o Senhor faz nova todas as coisas. Jó, quando ele pronuncia essas palavras, amados, tá? Ele se encontrava em um momento tremendo, assim, de situação complicada na vida, um momento de múltiplas perdas, quando ele anuncia essa palavra, quando ele pronuncia isso. Jó tinha perdido os seus bens, era um momento que ele tinha perdido tudo que ele tinha, né? Ele tinha perdido os seus filhos, todos morreram. Ele tinha perdido a saúde e perdido o respeito que ele desfrutava junto àquela sociedade em que ele vivia. Ele tinha perdido tudo que ele tinha de mais precioso. E ele fala: tem esperança. Mesmo que eu perdi todas essas coisas, mesmo que todas essas coisas sobrevieram sobre a minha vida, tem esperança, porque eu creio num Deus todo-poderoso que renova as minhas forças e traz esperança de que a minha derrota será transformada em vitória, a minha tristeza será transformada em alegria, a minha saúde abalada será transformada numa saúde revigorada. Jó está falando isso para mim e para você, meu irmão. Então nós não podemos perder a esperança naquilo que Deus pode fazer na nossa vida, a transformação que Ele pode fazer na nossa vida, porque Jó, mesmo ferido, mesmo amargurado, ele declara: há esperança para a árvore, mas para o ser humano, o homem, porém, morre, fica prostrado, expira, o homem, e onde está? Às vezes nós nos entregamos às derrotas que o inimigo lança sobre nós, e nós começamos a perder a esperança. Mas nesta manhã eu quero falar para você de que quando você se agarra àquele que é todo poderoso para fazer coisas maiores na sua vida, meu irmão, tem esperança. Ela não vai morrer,
ela vai continuar ali na sua vida, e no tempo de Deus, você brotará, mesmo como galho seco, se estiver ligado àquele que pode fazer brotar, renascer na sua vida, transformar a sua vida, você voltará a viver uma vida plena e extraordinária na presença dele. A esperança, Deus é aquele que estabelece uma esperança nova diante de nós ou na nossa vida. Mas para Jó prevaleceu, porém, a fé e a esperança viva no coração dele. Jó sabia em quem ele cria. Jó sabia que havia um Deus sobre a vida dele, que cuidava dele, que fazia coisas extraordinárias na vida dele. E se você ir lá no capítulo 19 de Jó, ele diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra, depois revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Olha o que esse homem está falando. Destruído, acabado, a sociedade não acreditando nele, aquele homem que os outros olhavam para ele e provavelmente dizia assim: este homem é um homem derrotado, o Deus que ele serve não estendeu a mão para ele. Mas ele vai e conclui assim, num arremate de fé tremendo. O que ele fala lá no final? Bem sei que tudo pode, Senhor, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Jó fala para mim e para você que os planos de Deus para nós não é de derrota. Jó fala para mim e para você que os planos de Deus para nós é de vitória, é de conquista, é de produzir mais, além daquilo que você está fazendo. Jó está falando, não importa a situação que você está vivendo. Jó está falando assim: apegue-se a Deus, agarre-se a Deus, creia naquele que pode fazer todas as coisas da sua vida e você prosperará. Jó sabia e Jó acreditava, tinha uma fé que bastava somente o cheiro das águas. Jó falava assim: não precisa chover na minha vida, não precisa chover nesse tronco que já está aos olhos dos outros sem vida, mas se chover por perto, aos arredores, a hora que eu sentir o cheiro dessa água, eu serei transformado, porque o Espírito do Senhor vai entrar sobre a minha vida, vai estar sobre mim, e como árvore eu vou voltar a brotar, eu vou voltar a produzir, eu vou vencer, eu vou conquistar, eu vou alcançar. E vou acrescentar: eu vou frutificar. Diga assim: eu vou frutificar. Declara isso: na presença do meu Deus, eu tenho certeza que eu vou frutificar. Deus não vai me deixar sozinho, Ele não vai me abandonar. Mas uma árvore cortada, ela pode voltar a brotar? Será que pode acontecer isso? Como então eu vou conciliar? Eu vou trazer aqui um choque. Como eu vou conciliar esse texto com a declaração de Salomão lá em Eclesiastes 11:3? Caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, ali ficará. Por que eu estou falando isso para você? Porque às vezes o inimigo vem e usa boca de pessoas para dizer que não tem mais solução para você, querendo arrancar do teu coração a esperança daquilo que Deus pode fazer na sua vida, querendo dizer para você que não tem mais jeito, que é melhor você se acostumar com a vida que você está vivendo, com a situação que você está enfrentando, que essa situação vai perdurar sobre você até você morrer. Ele vai falar isso para você. A esperança, meu irmão, a esperança, ele vai falar isso. A verdade é que aqui nós vamos extrair duas ideias, e essas duas ideias é uma só desses dois textos, uma de Jó e outra de Eclesiastes, tá? Quando uma árvore ela é cortada, a parte que tomba, preste atenção, é apenas essa parte. E se não for levada para uma carpintaria, para uma construção civil, para alguém que possa transformar isso, tá? Ela vai ficar ali tombada e vai se deteriorar. Ela vai apodrecer, ela vai estragar, vai se perder.
mas renove a sua esperança, amado, porque há enorme potencial no tronco ainda preso à terra. A árvore tombou, a madeira tombou, mas há um tronco ali agarrado na terra. Existem raízes que estão ali estabelecidas. E talvez você vai se lembrar quando eu preguei uma mensagem aqui falando sobre estabelecendo raízes, né? Estabelecendo raízes. Quando a raiz está estabelecida naquele que pode transformar a sua vida, vai continuar a ter esperança, porque está estabelecida naquele que pode mudar a sua história e mudar a sua vida. Há enorme potencial no tronco ali preso na terra. Há vida no tronco, cujas raízes bebem da água do Espírito, plenamente capaz de florescer novamente. Eu estou falando para você, quando você espera do Senhor, pode esperar, porque o dia de vitória vem sobre a sua vida, e o Senhor transformará você em alguém mais que vencedor em Cristo Jesus. Mas as coisas podem ser diferentes do que os nossos olhos parecem ver. A gente olha para aquele tronco, ele está caído. Às vezes a gente olha para nós mesmos, ou olhamos para um irmão e dizemos: ali não tem mais jeito, não tem mais solução. E às vezes você fala assim: não tem mais jeito, não tem mais solução para os meus olhos, e você acrescenta: ali só Deus. Glória a Deus, essa é a nossa esperança, porque se tem árvore quebrada ou caída, se tem tronco no chão, tronco que está achando que está morrendo aqui nesta manhã, achando que não tem mais jeito para a vida dele, eu quero liberar uma palavra de esperança para você. Há jeito para você sim, há solução para você sim. Se sua raiz está seca, o Senhor vai liberar uma água poderosa e vai renovar e fazer essa raiz renascer, e vai fazer esse tronco reviver, e brotará folhas e produzirá frutos na sua vida. Aquilo que você era, nunca mais você será mais, porque o Senhor, quando renova, Ele te leva além daquilo que você já viveu. Porque quando nós olhamos para situações que aos nossos olhos parecem não ter mais esperança, como no caso de Jó, quantas vezes nós lemos aqui, se nós não conhecíamos a história, quando chegássemos na situação que Jó estava vivendo, nós íamos ver: meu Deus, esse homem não tem mais jeito. A mulher dele falou um negócio e ele não obedeceu, porque ele cria naquele que era todo poderoso. Quando a mulher falou: se abandona esse teu Deus e morra, ela estava dizendo: chega de sofrimento, eu não suporto mais ver você sofrendo, eu não suporto mais ver você nessa situação que você está vivendo. Eu quero dizer para você: não ouça aqueles que estão falando que não tem mais solução e não tem mais jeito para você, porque o Senhor é aquele que estende a mão para a sua vida, para transformar você, para renovar você, para fazer você produzir e dar fruto. Aleluia. Não podemos olhar no caso do Jó, simplesmente desistir, porque quando Deus dá um toque na sua vida, Ele faz com que tudo volte a viver na sua vida. Se está morto, vai viver. Se está enfermo, vai ser curado. Se está passando por situação complexa na sua área financeira, o Senhor abrirá portas, abrirá caminhos para você sair disso, e o Senhor dará ideias novas para você. Diga de novo: em Deus tem esperança para mim. O Deus que prometeu coisa nova, saindo à luz, conforme as palavras do profeta Isaías, lá no capítulo 43, verso 19, é o mesmo Deus de hoje, presente, o mesmo Deus de hoje, poderoso, o mesmo Deus de hoje, aquele que tem poder para ressuscitar. Ele diz assim: eis que faço uma coisa nova, agora sairá à luz, porventura não a percebeis. Ei, se você está passando por situação difícil, não importa ela, se você está se achando como um galho seco, que não tem solução e que está apodrecendo, eu quero dizer para você: há esperança para você, há luz surgindo. Você talvez não está percebendo, mas o Senhor já está trabalhando na sua vida, para fazer com que você saia lá na frente mais que vencedor em Cristo Jesus.
Ah, meu irmão, a sua raiz está firmada naquele que é poderoso, naquele que pode fazer, pode te surpreender, e Ele sempre vai nos surpreender, amados, tá? E continua, o texto vai dizendo: eis que porei um caminho no deserto, lá de Isaías 43:19, e rios no ermo, onde não tem rio, vai surgir rio, para você receber água. Onde não tem caminho, onde não tem estrada, onde não tem solução, aparecerá o caminho, aparecerá a estrada, aparecerá a solução, porque o Deus é aquele todo-poderoso que vai te dar coisas extraordinárias. Aleluia! Foi o que aconteceu com Naamã, preste atenção, aquele leproso que descobriu que havia Deus em Israel. Ei, eu estou falando com quem crê que tem Deus na sua vida. Tem Deus na sua vida, como tinha Deus na vida de Naamã, e tinha Deus em Israel. Quando Naamã descobriu, através da ministração de Eliseu, ele voltou para casa curado da lepra. Se você quiser anotar 2 Reis, capítulo 5, você pode ouvir essa história, ler essa história. Também foi o que aconteceu, amado, com o paralítico do tanque de Betesda, inválido há 38 anos, 38 anos, ele não tinha mais esperança de cura. Mas quando Jesus aparece na vida dele e dá uma ordem: levanta-te, toma o teu leito e anda. As coisas aconteceram na vida dele, porque você conhece a história. E se você não conhece, ou você vai lá em João 5, capítulo 5, versículo 8, você vai ver, aliás, no capítulo 5 também, você vai ver toda a história desse moço, tá? Em qualquer situação que nós estamos vivendo, nós precisamos olhar para o Senhor e ver nele cheiro das águas, porque quando nós começamos a olhar para o Senhor e crer que Ele tem cheiro de águas, Ele virá pelo derramar do seu Espírito na nossa vida e trará um renovo extraordinário. Isaías 45:22 fala assim: olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra. Ele está falando, quando você olha para Deus, espera em Deus, crê que Deus pode fazer o impossível para você, Deus vai fazer. Mas eu preciso crer, eu preciso olhar, eu preciso crer, eu preciso ter a certeza de que Ele vai mudar a minha história. Aí Ele vai mudar completamente. Quando nós estamos enfrentando problema, nós precisamos nos concentrar na solução, concentrar para encontrar um caminho, para buscar um caminho, viver aquela solução na nossa vida e empreender todo o nosso esforço para isso. Eu quero dizer para você que a solução é Deus, ou a solução vem de Deus, né? Vem de Deus. Lá em Jeremias 8, a partir do versículo 18 até o 22, o profeta ali traz uma história, ele relata a tristeza que ele estava passando, que ele estava vivendo, porque não se realizou a cura dos pecados e das mazelas de Jerusalém. Por isso Jeremias é chamado de profeta chorão, porque ele foi levantado para anunciar o que Deus ia fazer de ruim naquela cidade, para aquele povo, e ele precisava anunciar, e ele corria sério risco, mas as coisas não aconteceram no reino de Judá. Aí Deus pergunta para Jeremias, se há remédio e médico, lá no versículo 22, por que não se realizou a cura? Está implícito ali. Mas apesar do Senhor estar ali, no verso 29, o povo não buscava ao Senhor. Então, se você está enfrentando um problema e não encontrou ainda, ou porque não chegou a hora, ou porque você precisa buscar mais o Senhor na sua vida, porque você precisa orar mais, você precisa conhecer mais a palavra, você precisa saber mais dos projetos que Deus tem para a sua vida, dos planos que Ele estabeleceu para você, e você não sabe, você precisa conhecer mais das cerca de 8.000 promessas que Ele tem para a sua vida, e você precisa viver isso. Sabe, nós fazemos essas coisas algumas vezes, ficamos tão preocupados em resolver do nosso modo, e que nós acabamos apenas remoendo e revivendo os nossos dramas e os nossos problemas. Quer ter vida da parte de Deus? Quer cura? Eu vou mostrar a solução para você.
nesta manhã. Jó tinha convicção, amados, de que apesar dos dias de luto, e apesar da incompreensão do sofrimento que veio sobre a vida dele, Deus poderia mudar a sorte dele. Eu não sei o que você está passando, mas eu quero profetizar na sua vida. Se você quiser receber, estende a sua mão para receber, tá? Eu quero profetizar de que se você buscar o Senhor com toda a sua força, buscar ao Senhor e crer que Ele pode, que Ele tem a solução para a sua vida, o Senhor vai abrir estradas, caminhos onde não tem caminhos. O Senhor vai curar você dessa enfermidade que você está passando, e o Senhor vai tirar você dessa situação que você está vivendo. Receba essa palavra profética na sua vida nesta manhã. Foi assim que aconteceu com Jó. Eu creio. Jó falou: Deus vai mudar minha sorte, não importa. Assim, Jó apela para Deus. Ele quer ouvir de Deus uma sentença de libertação da dor que ele está passando. Olha só, ele não estava pedindo a Deus assim: me tira desse mundo porque eu já não suporto mais. Ele estava dizendo assim: a dor está tremenda, eu posso alinhar aqui também. A situação que eu estou vivendo é muito forte, é muito grande, eu não tenho solução. Então, Senhor, Jó não falou assim: me tira desse mundo. Jó falou assim: eu quero ouvir do Senhor uma palavra libertadora para a minha vida, uma palavra de esperança para mim, porque eu sei o Deus que eu sirvo. Olha só, amado, eu sei o Deus que eu sirvo, né? Uma sentença de libertação da dor. E mesmo quando ele fala de morte, ele mantém a esperança na misericórdia de Deus. Ele está falando para aqueles que estão enfermos: há esperança para você. Ele está falando para aqueles que estão endividados: há esperança para você. Ele está falando para aqueles que estão com o seu casamento ruindo: há esperança para você. Ele está falando com aqueles que estão olhando para a frente e não estão vendo o caminho para seguir. Ele está falando: há esperança para você. Jó pega, retira forças da dor e declara que a morte não vai vencer. Pastor, onde está acontecendo isso? Ele declara ainda que a esperança que ele tem em Deus vai se cumprir na vida dele. Ele começa dizendo: quem dera que as minhas palavras fossem escritas, que fossem gravadas num livro, que com pena de ferro e com chumbo fossem para sempre esculpidas na rocha. Pois eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida minha pele, então fora da minha carne verei a Deus, vê-lo-ei ao meu lado, e os meus olhos o contemplarão, e não mais como adversário. O meu coração desfalece dentro em mim. Ele está falando assim: a minha alegria é tão grande naquilo que Deus vai fazer, meu Deus do céu, naquilo que Deus vai fazer na minha vida, que o meu coração acelerou tanto que parece que vai explodir no meu peito, porque eu posso sentir a presença do meu Deus aqui junto comigo, transformando a minha vida. Parece que o meu coração vai explodir. Sabe quando você vai fazer aquele teste ergométrico, que o médico chega e fala: chega, seu coração já está a 180 por hora. Mas a presença de Deus te leva muito além disso. 180 batidas por minuto, deixa eu corrigir aqui. Mas quando a presença do Senhor se manifesta na sua vida, o seu coração vai muito além disso, e vai suportar a presença de Deus, porque Deus veio para te renovar e não para te matar. Veio para tirar a enfermidade de você e não piorar a sua situação. Veio para tirar você de caminhos que não estão corretos diante do Senhor e colocar caminhos que o Senhor quer para a sua vida. Pastor, onde está isso? Jó 19, de 23 a 27. Se você quiser anotar, depois você pode ler esse texto, tá?
Então, o que eu preciso olhar para a minha vida e ver a situação que eu estou enfrentando? Eu preciso me concentrar, e aí eu falo para você também, na solução que vem de Deus. Nós precisamos ir àquele que tem o remédio, aquele que tem a solução. Nós precisamos de ir ao médico dos médicos. E aqui está o segredo: seguir as instruções dele. Deus não vai fazer isso com você. Se Ele quiser, Ele pode. Plim! Aconteceu. Não, Ele vai falar, tem solução. Às vezes, Deus vai mover alguém para levar a solução para você. Como nós vimos aqui, o culto de ação de graças por aquilo que Deus fez na vida da irmã e moveu no coração de alguém para dar algo, um presente para ela. Às vezes, Deus move alguém, mas você precisa ouvir a solução de Deus e praticar essa solução. Às vezes Deus fala, espera que a vitória chegará. Às vezes Deus fala assim, faça isso, faça aquilo outro, que a vitória vai chegar na sua vida. O que eu preciso fazer? Pegar a bula de Deus, essa é nova, a bula de Deus, e falar assim, meu Deus, aqui está a sua bula, e eu vou seguir a determinação, aquilo que o Senhor falou para mim fazer. Foi o que aconteceu com Bartimeu, meus irmãos. Bartimeu, pobre, ferido de alma e abandonado na estrada, na saída de Jericó, da cidade de Jericó. Ele se agarrou àquele que seria a única solução para o drama que ele vivia. O que ele fez? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Eu não acredito que ele ficou tão sem sal assim como eu, não. Acho que ele gritava, ele pulava, ele queria que Jesus visse ele lá onde ele estava, porque ele não sabia direito onde Jesus estava. Então ele falava assim, eu tenho que gritar bem alto, porque talvez Jesus está distante de mim, não vai ver. Eu tenho que pular muito mais alto do que eu pulo, mesmo que eu possa tropeçar e cair aqui, mas eu vou pular, porque Jesus tem que saber onde eu estou, e eu quero que ele veja que eu estou precisando dele. Eu estou querendo que ele me veja, onde ele estiver vai me ver, onde ele estiver, a minha voz vai chegar ao ouvido dele. Marcos 10, 46 e 52 tem a história. Dizem os estudiosos que o grito de Bartimeu, lá no versículo 48, quando ele fala, tem compaixão de mim, era ao mesmo tempo um clamor pela cura e um pedido de perdão. E o que aconteceu com ele? Foi curado. Pela fé ele foi salvo, ou foi curado. Pela fé ele voltou a enxergar. O que você está esperando na sua vida? Mas quando você alcançar a vitória, quando você conquistar aquilo que o Senhor entregou na sua mão para você conquistar, você precisa entender uma coisa: o poder pertence a Deus, não foi você. Sabe que quando você está enfrentando uma situação e vem uma ideia assim, você fala assim, eu nunca estudei isso, eu nunca ouvi isso, ninguém nunca me contou essa história. Porque Deus está trazendo coisa nova para você sair da situação que você estava. Vai chegar assim, plim, mas não o condão mágico, a varinha mágica. Uma ideia de Deus para você sair da situação que você está. O Salmo de número 62, desculpa, lá nos versículos 11 e 12, diz assim, uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus, e a ti, Senhor, pertence a graça. Sabe, tem um registro no livro de Josué, que mostra que quando tentamos agir na nossa força e no nosso poder, nós falhamos. Josué, ele conduziu o povo à batalha contra a cidade de Ai, e foram derrotados porque não consultaram o Senhor e superestimaram a própria força e capacidade.
lá em Josué 7, de 1 a 5. Tá? Eu estou falando para você, aqui, amados, tem muitas vezes, sabe o que acontece? Nós achamos que nós temos a solução para os problemas que nós enfrentamos. Nós achamos que nós temos a solução para as dificuldades que se colocam diante de nós. E nós começamos a fazer as coisas sem consultar a Deus. Nós começamos a fazer as coisas sem ouvir o remédio de Deus, ou a bula que Deus estabeleceu para nós. Nós não queremos ler aquilo que Deus estabeleceu para nós na bula. Nós não queremos seguir aquilo que Deus diz para nós fazermos para alcançarmos vitória, porque nós achamos que nós temos capacidade, porque nós achamos que nós conseguimos, porque nós achamos que nós temos inteligência suficiente para sair do problema. Josué aqui nos ensina. Mas também, o que diz a palavra no versículo 5 do capítulo 7 de Josué? A palavra diz que o coração do povo se derreteu e se tornou como água, quando eles perceberam que não consultaram ao Senhor e que a derrota era iminente, que não ouviram a voz de Deus e que a derrota era iminente na vida dele. Quando buscaram a Deus e confessaram o pecado deles, o Senhor mostrou a graça e o poder que Ele tem para a vida daqueles que o buscam verdadeiramente. E deu a vitória sobre os inimigos daquele povo, Josué 8:1. Percebe? O poder pertence a Deus. Só que nós erramos constantemente, mas Deus tem prazer em ter graça e misericórdia sobre nós. Assim como aquele povo, quando percebeu e o coração se derreteu como água, e eles se voltaram para o Senhor, eles foram derrotados naquela. Quantas vezes nós entramos em luta e somos derrotados? Quantas vezes nós entramos em luta que Deus nem chama para nós lutarmos? Ele só diz: espere e você verá o que eu farei. Mas nós queremos entrar, porque nós às vezes queremos a glória para nós e não para Deus. Nós queremos que os outros olhem e falem assim: não, ele é poderoso, ele é inteligente, ele tem muita sabedoria, por isso que ele venceu. Ei, a vitória certa vem no nome do Senhor, e vem no poder do Senhor, vem na graça do Senhor, vem no agir do Senhor. Ouça o Senhor e dê toda a glória para Ele, porque o poder pertence a Ele. Sabe, Ele quer o melhor para mim e para você, Ele te ama. Por isso, volte o seu coração para o Senhor, não continue lutando as suas guerras que Deus não chamou para você lutar. Ele só falou: espere em mim, confie em mim, e você verá o que eu vou fazer na sua vida. Ele pode mandar uma receita: faça assim, assim, assim. Mas Ele pode dizer: eu vou fazer desse jeito, fica quietinho aí. Sabe? Volte para o Senhor, mesmo que tudo aos seus olhos pareça estar seco. Busque ao Senhor, porque Ele é a fonte da água viva. Ainda, voltando para Jó, ele compreendeu isso. Jó teve entendimento verdadeiramente, e num dos momentos mais difíceis da vida dele, ele foi plenamente restaurado pela graça e pelo poder de Deus. Quer ver? Se você está com a sua Bíblia aberta, vá lá em Jó 42, versículo 1, 2, depois o 5 e o 4, que diz assim: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Aí ele fala assim: eu te conhecia só de... mas agora os meus olhos te... Você quer conhecer o Senhor só de ouvir o milagre dos outros, ou você quer ver o Senhor fazendo um milagre na sua vida? Meu Deus. Outra coisa que eu aprendo aqui, que nós precisamos estar também orando uns pelos outros, porque quando nós estamos fortalecidos na presença do Senhor, o Senhor nos usa para transbordar na vida dos outros.
E uma maneira de eu transbordar na vida dos outros é eu estar orando em favor dele, em favor dela. A Bíblia, lá no verso, o texto em Jó 42, verso 10, né, no livro de Jó, diz que mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este, pelos seus, e o Senhor deu-lhe aí, porque ele orou, o que Deus fez? Orou pelos outros também. O Senhor lhe deu o dobro de tudo do que antes possuía. Então a sua saúde, se está abalada, o Senhor vai restaurar e vai dar saúde em dobro para você. Se o seu problema é financeiro, sim, quando você orar para Deus abençoar outros também, o Senhor vai restaurar e vai dar em dobro para você. Deus é um Deus de abundância. Ele não vai devolver o que o diabo tirou, ele vai te entregar em dobro. E vai trazer coisa nova, que o que o diabo tirou, Deus vai falar, deixa com ele, porque eu vou te dar coisas extraordinárias. Quando obedecemos a Deus, Deus nos usa para abençoar outras pessoas, mas Deus também abençoa as nossas vidas. Quer ter água viva da parte da fonte que é Jesus? Reparta com os outros. O que Ele já te deu, não guarda para você. Abençoe outras pessoas também. Você é o instrumento para que o cheiro das águas chegue às árvores que ao seu redor já estão secas. Quem quer ser instrumento de Deus para abençoar outras pessoas? Levante a mão. Então Deus vai te dar muito além daquilo que você está pedindo ou pensando. E eu quero concluir, para preparar já para a Santa Ceia. Quantas pessoas hoje não vivem ou já viveram situações semelhantes a essa que Jó passou? Sabe? De sofrimento profundo, de perdas de pessoas amadas, e a gente está no fim de uma pandemia. Eu já declarei aqui no nome de Jesus que essa pandemia já está morta, em nome de Jesus. Quantas pessoas que estão aqui ou que estão nos ouvindo pela internet, que perderam entes queridos, perdas pessoais de pessoas amadas, perda de pessoas amadas, de amigos, de familiares, pessoas que perderam o status social nessa crise que estamos passando no mundo inteiro, não é só do Brasil, não, o mundo inteiro está passando, e as informações que chegam até nós, de que lá fora está pior do que aqui, sabe? De amigos, perda de bens. Deus deixou que a história de Jó fosse escrita e conhecida, para devolver ânimo e esperança àqueles que futuramente viessem passar crises como nós estamos passando agora, tá? Aos que atravessam vales escuros. Jó, ele se agarrou à esperança, e eu quero incentivar você a agarrar a esperança aquele que entrega a esperança, aquele que tudo pode. Jó se agarrou à esperança como um náufrago se agarra a um bote salva-vidas. Jó conservou a fé na fidelidade de Deus, mesmo quando já havia uma sentença de morte ecoando nos seus ouvidos. Não, meu Deus é fiel, Ele vai trazer a cura para a minha vida. Eu espero nele, eu creio nele, eu tenho esperança nele. Eu sei que Ele vai mover a mão sobre a minha vida e vai transformar a minha história. E se não transformar, eu vou viver uma vida melhor, porque Ele vai me levar para a glória, para viver para junto dEle. Tristeza é para quem fica, para quem vai é alegria. No livro de Jó, nós podemos encontrar respostas para aquilo que não temos respostas. E talvez, e por certo, se Deus colocou essa palavra no meu coração, tem pessoas aqui que não está tendo resposta para a situação que está vivendo.
Mas Jó dá um caminho de respostas para nós, sabe? Jó não compreendia que ele estava sob ataque de Satanás, mas também não entendia que Deus o guardava da morte, porque Deus falou, pode fazer o que você quiser com ele, menos isso. Pode tocar nele onde você quiser, menos isso. Mas Jó proferiu palavras de esperança, de que ele confiava, e confiança, de que Deus podia mudar a história dele. Tá? Jó também não sabia que naquele redemoinho estava Deus, poderoso para trazer de volta porção dobrada do que ele tinha perdido, do que ele tinha ou iria perder. Mas nós sabemos que todas essas coisas aconteceram na vida de Jó e pode acontecer na nossa vida porque está escrito. E eu creio na palavra. Elas estão escritas. E por que elas foram escritas? Ou para quê? Ou para quem? Para aqueles que estão sofrendo. Para aqueles que olham para Jó e que é exemplo de Jó. Eles procuram ser fiéis e obedientes a Deus. Para estes, eu estou falando para nós hoje, a esperança não vai morrer. Para você que está me ouvindo e achou que não tinha mais solução para você, há esperança. Há esperança. Há esperança. Talvez você está passando hoje por muitas dificuldades, está passando hoje por provações, está passando hoje por feridas na alma. Então a resposta é creia, creia, creia. Comece a olhar para Deus e saber que Ele tem a resposta para o problema que você está passando e enfrentando. Deus pode interferir na sua vida e mudar a sua sorte, sabe? Não importam as muitas vergonhas pelas quais você tem passado, o Senhor vai declarar, e eu quero encerrar isso aqui, em Isaías 61:7, eu quero encerrar essa palavra, que em lugar da vossa vergonha, tereis dupla, e na vossa terra possuireis o dobro, e tereis perpétua alegria. Se você crê nisso, eu quero convidar você para ficar de pé e aplaudir ao Senhor. Não porque a sua vitória já chegou, mas porque você sabe que ela está chegando. Porque Deus já está abrindo caminhos, gerando uma esperança no teu coração nesta manhã. Amém?